Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Mauro Colim, professor de História, e hoje nós vamos estudar sobre a escravidão. A escravidão na Idade Moderna e comparar com a escravidão na Idade Antiga e na Idade Média, ok? Antes de falar sobre escravidão, vamos entender como que funciona esse conceito de Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, correto? Então está aqui. A Idade Antiga ela se inicia aproximadamente no ano de 3500 a.C. E o marco dessa Idade Antiga foi o desenvolvimento da escrita na região da Mesopotâmia, certo? A Idade Antiga ela durou até o ano de 476, já depois de Cristo. E o marco do fim da Idade Antiga é a queda do Império Romano, a queda de Roma, correto? Após isso, se inicia a Idade Média, que vai até o ano de 1453. E, mais uma vez, o marco dessa época é um ocorrido com o Império Romano, só que dessa vez, o Império Romano do Oriente, com a queda da cidade de Constantinopla, que fica onde é hoje atualmente a Turquia. Após isso, se inicia a Idade Moderna, e ela perdura até o ano de 1789. E o marco do fim dessa época é a queda da Bastilha, causada pela Revolução Francesa, ok? Agora vamos lá para o tema da nossa aula, prestem bastante atenção, ok? Escravidão, para começarmos. O significado de escravidão? Qual é o conceito de escravidão? São trabalhos forçados sem qualquer tipo de remuneração. Entenderam? A pessoa não recebe nada por isso. Não recebe salário, não recebe nada. Inclusive, ela pode sofrer castigos físicos. Correto? Vamos lá. Na Idade Antiga, principalmente no Egito, Grécia e Roma, a principal forma que essas nações conquistavam os escravos eram através das guerras. Quando eles saíam vitoriosos, os prisioneiros, os cativos de guerra, eram utilizados como escravos para trabalho nas cidades e mesmo como serviçais nas casas das pessoas mais influentes, mais importantes. Eles podiam ser comercializados também. Na Idade Média, vocês devem se lembrar, né? É época medieval, castelos, cavaleiros. Com certeza vocês já assistiram algum filme ou leram alguma história que está associada a essa época. Nós temos o feudalismo. O feudalismo nós já estudamos. Se lembram disso? Os senhores feudais, que eram grandes proprietários de terras, muitas vezes possuíam castelos. Os camponeses trabalhavam como serviçais, era o regime de servidão. E funcionava da seguinte forma: o camponês trabalhava, produzia agricultura, criava animais, e parte do que ele produzia, ele entregava para esse senhor feudal como forma de impostos, correto? E o que o camponês recebia em troca? Proteção. O senhor feudal era uma pessoa muito poderosa, possuía muitas vezes um exército particular, então ele dava proteção para essas pessoas. Esse era a forma de trabalho conhecido como servidão. E aí agora nós entramos na Idade Moderna e vamos falar principalmente de Portugal, que iniciou um período muito triste, não diferente de outras épocas, mas um período muito triste que foi o tráfico de escravos vindos da África, correto? Através de navios, eles saíam do continente africano, chegavam nas Américas para trabalharem nas colônias, na mineração e no cultivo de cana-de-açúcar, correto? Uma outra questão também, e aí nós já vemos que pode ser considerado o início de um preconceito racial, é que os europeus consideravam as pessoas de pele escura, como os negros e os indígenas, como inferiores. Por isso eles se achavam no direito de escravizar essas pessoas. Entenderam? Pessoal, essa foi a nossa aula, certo? Passei o conceito para vocês. Aqui nós temos uma breve ilustração de como funcionava o tráfico de escravos e agora eu vou passar uma atividade para vocês. Exatamente, uma atividade. Eu preciso confirmar que vocês realmente aprenderam. Essa atividade vocês vão fazer e vão trazer para mim na próxima aula. Então preste atenção. Aqui nós temos numerado Idade Antiga, número 1, número 2, Idade Média e número 3, Idade Moderna.
Embaixo nessas frases vocês vão ler e vão colocar o número que vocês acham que é correspondente, correto? Então peço que vocês façam e tragam na próxima aula, porque vai valer nota. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona, correto? Eu quero agradecer a atenção e a participação de vocês, ok? Muito obrigado, um forte abraço a todos.